E aí, nós estamos falando de resolução de conflitos através de uma comunicação eficaz, não é? Mas o que é conflito, na verdade? Conflito é a diferença de perspectiva sobre alguma situação. São diferentes opiniões para um mesmo problema, podendo gerar uma certa tensão entre os envolvidos. Nem todos os conflitos são negativos, pois quando administrados de forma amistosa, podem gerar novas ideias e visões ao grupo, impulsionando o crescimento daquela organização e desenvolvimento profissional dos colaboradores. Quantas vezes, você já não percebeu em algum conflito que verdades vêm e as pessoas também costumam dizer o que realmente pensam? Por isso aqui fala, se for administrado de forma amistosa, com mediação, isso pode ser saudável e até produtivo, tá? Por isso que é importante a comunicação não violenta, e também as premissas de uma boa convivência, não é? Mahatma Gandhi já disse: o conflito é a oportunidade para que a verdade se manifeste. Porque nesses conflitos as pessoas realmente se revelam, tá? Mas a gente pode se revelar de uma forma amigável, sim. Diferente de uma comunicação passiva, nós já comentamos aqui que a comunicação pacífica é bem-vinda. Passiva não, mas pacífica sim. Eu vou trazer mais um exemplo, parecido com aqueles anteriores, da CNV na resolução de conflitos, tá? É muito importante já reparar nesses destaques que, às vezes, quando a gente está num conflito, numa discussão, nós tendemos a exagerar. E um exagero se torna uma mentira. E aí, ao invés de fazer um pedido, uma solicitação, nós também, com um pouco de agressividade, talvez até raiva, frustração, a gente deu uma ordem no lugar de um pedido, tá? E daí isso fica bem ruim, fica climão, a pessoa não vai atender de bom grado, seja lá o que você pediu. E vamos ver esse exemplo. É a milionésima vez que eu vejo as meias sujas jogadas no meio da sala. Pegue imediatamente e coloque para lavar. Se é uma mãe falando aqui, e no final ainda vem agora, e a gente não tem medo de falar, e eu tô mandando, né? Isso é ruim, não é o jeito certo realmente de se comunicar. E aí, como que a gente pode substituir, então, esta fala? Filho, quando eu vejo meias sujas jogadas no meio da sala, eu me sinto irritado, porque eu preciso de mais organização na sala. Será que você poderia colocar as meias para lavar? Você pode acrescentar, isso vai me ajudar, que isso seja uma rotina. Isso pode ser um combinado nosso a partir de agora? Todos que tiverem roupas sujas devem colocar lá no cesto, tá? Não deve jogar no meio da sala, no meio da casa. E a comunicação respeitosa, ela não tem nada a ver com nível hierárquico e nem com idade. Isso cabe na vida pessoal e profissional. Então, ainda que sejam crianças, às vezes, nessa comunicação, a criança vai entendendo e vai também replicando a sua comunicação não violenta. E dentro do ambiente de trabalho, isso aqui também pode se multiplicar, virar regra. Você pode mostrar para as pessoas, os benefícios desse tipo de comunicação, que é muito mais respeitoso, não é? Tratando o outro como um indivíduo e demonstrando que a raiva é sua, que a frustração é sua, e se essa pessoa pode cooperar para que isso não aconteça mais, porque para você ou para o grupo isso é ruim. Então veja que da forma correta a gente divide aqui o fato, o sentimento, a necessidade e o pedido. Quero desafiar você, nesse minutinho, no seu momento, enquanto você assiste aqui essa aula, a pensar em uma comunicação que não foi legal, que deu conflito, que não foi saudável, saiu briga ou alguém saiu muito bravo, muito chateado. O que você acha da gente pegar essa comunicação que não foi bacana, não foi eficaz, e transformá-la, transcrevê-la para uma situação onde a CNV fosse aplicada? Você topa? Aí, essa é a regrinha, esse é o passo a passo, tá? Observei que... Aí você vai descrever o fato. E em relação a isso, eu me sinto assim. Aí você vai dizer qual é o seu sentimento. E entendo ser importante porque
aí a sua necessidade, porque, enfim, não quero dar exemplo, que isso aqui você que vai fazer, tá? E você estaria disposto ou disposta a... E aí vem o seu pedido, a sua solicitação com gentileza. Muita atenção quando você for aplicar a CNV no seu dia a dia, ou quando alguém perceber você aplicando, né? Apesar que com o tempo isso vai ficando mais natural, mais fluido, para você não se sentir um fraco, uma fraca, tá? Ser exemplo e ter uma comunicação respeitosa não tira a sua autoridade, tá? Então a gente está falando de respeito, que é melhor e mais produtivo do que qualquer autoritarismo, do que qualquer ordem, não é? Até mesmo a liderança trata-se de inspirar, engajar, influenciar, né? E o desrespeito não cabe dentro de uma liderança. Então, quando nós começamos a praticar, a ideia é que as pessoas percebam que isso é bom, que faz bem para a equipe no geral, e traz essa empatia tão valorizada nas organizações hoje em dia, não é? Só não confunda que o respeito, que ser pacífico te torna fraco. Combinado? Eu fiz questão de trazer essa observação porque realmente não é fraqueza, é respeito, é empatia, tá? É o respeito que a outra pessoa merece e é o mesmo respeito que você gostaria de ter com você. Continuando, e ainda sobre isso, ter uma visão com menos julgamentos e pré-definições sobre o outro pode te ajudar a pensar de maneira mais empática. E assim você se comunicará melhor e com mais sensibilidade ao próximo. E de novo, ser sensível não tira a sua autoridade conforme a sua necessidade e realidade. Não negue a sua responsabilidade sobre as suas ações, sejam aquelas com impactos positivos ou negativos. Veja essa imagem. Não levante sua voz, melhore seus argumentos. E é assim que a gente aprende e aperfeiçoa a nossa comunicação a cada dia, melhorando os nossos argumentos.